Jonas não gostava de olhar no espelho. Desde os 8 anos de idade, quando o incêndio consumiu sua casa e sua família, ele havia se tornado o que a cidade pequena chamava de o menino marcado pelo fogo. Seu rosto, antes alegre e cheio de sonhos, agora era um campo de cicatrizes. Mas não eram apenas as marcas físicas que carregava. Eram as lembranças que queimavam ainda mais. Era uma manhã de inverno em 1997, quando tudo mudou. A cidade de São Lourenço dormia em paz, coberta pela névoa fina das montanhas, mas dentro de uma casinha simples no final da rua principal, Jonas acordava com um cheiro de fumaça. Ele mal teve tempo de chamar seus pais. As chamas já estavam na porta do quarto. Gritos, vidros estilhaçados, o calor sufocante. Ele se lembrava de ter sido puxado para fora por um vizinho, o Sr. Anselmo, enquanto tudo ao redor virava cinzas. Sua mãe, seu pai e sua irmãzinha, Júlia, não conseguiram sair. Jonas sobreviveu, mas carregaria aquele dia no corpo e na alma para sempre. Quando foi liberado do hospital, 3 meses depois, ele não tinha mais casa, nem família, nem espelho. Foi morar com uma tia-avó distante, Dona Estela, uma senhora evangélica que acreditava firmemente que Deus tinha um propósito em tudo, até mesmo na dor. Jonas, Deus ainda vai mostrar por que você ficou, meu filho, dizia ela, enquanto passava pomadas em seu rosto. Não foi em vão, ele tem planos maiores. Mas Jonas não acreditava em planos maiores. Ele só queria voltar no tempo. Ele só queria a risada da Júlia, o cheiro do café da manhã feito pela mãe, o abraço forte do pai. Em vez disso, recebia olhares curiosos na escola, sussurros de pena ou de zombaria e uma solidão que o engolia. Certa noite, quando completava 10 anos, Jonas subiu até uma pedra alta atrás da casa da tia, onde dava para ver toda a cidade. Ele levou um pequeno caderno onde escrevia o que sentia. No topo da página escreveu: Deus, por quê? As lágrimas escorreram, ardendo ao passar pelas cicatrizes. E ele gritou para o céu. Gritou como se quisesse acordar o mundo, como se sua dor pudesse ser ouvida por Deus. Mas o silêncio foi a única resposta. Ou assim ele pensava. No dia seguinte, ao descer da pedra, encontrou sentado no banco da pracinha um senhor de terno claro, chapéu branco e sorriso calmo. O homem o olhou, como se soubesse quem ele era. Você tem uma dor que o mundo não vê, Jonas, disse ele, com uma voz profunda e serena. Mas saiba, grandes dores preparam grandes propósitos. Jonas parou. Não se lembrava de ter contado seu nome ao homem. E quando piscou, o banco estava vazio. Ele correu até em casa, ofegante, e contou para Dona Estela. Ela apenas sorriu, com os olhos marejados. Talvez você tenha encontrado um anjo, Jonas. Ou talvez Deus tenha respondido, de um jeito só dele. A partir daquele dia, algo começou a mudar. Lentamente, quase imperceptivelmente. Jonas ainda sofria, mas havia uma chama, uma nova, que não queimava, mas iluminava. Começou a escrever mais em seu caderno. Escrevia sobre o que havia perdido, sim, mas também sobre o que desejava encontrar. Sentido, fé, um motivo para continuar. Na escola se esforçava para ir bem. Não porque achasse que seu futuro seria brilhante, mas porque algo dentro dele dizia que ele precisava tentar. E nos domingos, mesmo sem entender direito, começou a ir com Dona Estela aos cultos. Ouvir sobre milagres ainda o deixava cético. Ele não via milagre em ter perdido tudo. Mas havia algo reconfortante nas músicas, nas orações e, principalmente, nos olhos das pessoas. Havia fé e, talvez, esperança. Um dia, quando tinha 13 anos, foi convidado a dar um pequeno testemunho na igreja. Eu não tenho um milagre para contar ainda, disse diante dos irmãos com a voz trêmula. Mas se Deus quiser,
Um dia eu vou contar. Um dia minha história vai fazer sentido. Naquele momento, muitas pessoas choraram. Não por pena, mas porque viram em Jonas uma força que não sabiam nomear. Uma semente havia sido plantada ali, e o céu, mesmo ainda cheio de nuvens, começava a clarear. Jonas cresceu com a convicção de que, se Deus realmente tivesse um plano para ele, esse plano ainda estava muito longe de se cumprir. Aos 17 anos, ele já era um jovem calado, reservado, com o olhar sempre atento ao chão. Apesar da dor, nunca se revoltou, mas tampouco conseguia acreditar plenamente. A igreja se tornara seu único refúgio. Lá, ninguém comentava sobre seu rosto, ninguém apontava. Ali, ele era apenas o Jonas que sobreviveu. E com o tempo, o Jonas que escreve. Sim, escrever era a válvula de escape que o mantinha de pé. Seus cadernos estavam cheios de relatos, reflexões, versos e orações confusas. Ele ainda perguntava por quê, mas agora também começava a escrever para quê. No final do último ano do ensino médio, Jonas foi incentivado por um professor a participar de um concurso de redação. O tema era Transformar a Dor em Propósito. O título que Jonas escolheu foi O Dia em que o Fogo Não Me Queimou por Dentro. Ele escreveu com a alma, contou tudo. Desde a tragédia até o dia em que conheceu o homem misterioso na praça. Contou sobre o silêncio de Deus, a fé da tia e a promessa que havia feito a si mesmo. Um dia, sua história teria sentido. Semanas depois, recebeu um e-mail. Você foi o vencedor. O prêmio? Uma bolsa integral em uma faculdade de jornalismo em outra cidade. Era a primeira vez que Jonas deixaria São Lourenço desde o incêndio. A tia Estela chorou de alegria e também de saudade. Você vai contar muitas histórias, Jonas, mas nunca esqueça da sua. Ela ainda vai curar muita gente. A cidade grande era barulhenta e impessoal. Jonas se sentia como um peixe fora d'água. Mas aos poucos foi se adaptando. A bolsa cobria tudo, mas o pouco que sobrava ele usava para mandar dinheiro para a tia. E aos domingos, mesmo longe de casa, procurava uma igreja para sentar no fundo, orar em silêncio e tentar entender o que Deus estava fazendo com sua vida. Na faculdade, era respeitado por seu talento com as palavras. Alguns colegas o viam como diferente, mas não no sentido ruim. Havia algo em Jonas que transbordava verdade, sensibilidade, dor e sabedoria. Foi ali que conheceu Clara. Clara era uma estudante de serviço social. Alegre, doce, cheia de empatia. Ela percebeu Jonas no primeiro dia de uma aula optativa sobre comunicação humanizada. Você escreve como se já tivesse vivido 100 vidas, disse ela, após ler um dos textos dele no mural da faculdade. Mas seus olhos parecem cansados. Jonas não respondeu. Apenas sorriu. Um sorriso torto, tímido. Era o máximo que conseguia. Mas Clara não se afastou. Sentava-se perto dele, puxava a conversa, ria das próprias piadas só para ver se ele sorria também. E pouco a pouco, o gelo em volta do coração de Jonas começou a derreter. Um dia, Clara o convidou para um trabalho voluntário em um abrigo de crianças órfãs. Você vai amar. Elas adoram histórias. E você tem muitas para contar. Ele hesitou. A palavra orfanato ainda feria. Mas algo dentro dele, talvez a voz de Deus, disse: vá. No abrigo, Jonas reencontrou a infância. Cada criança ali tinha um olhar parecido com o dele. Vazio, mas cheio de esperança contida. Começou a ir uma vez por semana. Depois, 2. E logo, tornou-se parte da rotina do lugar. Contava histórias que inventava, lia livros e, por fim, começou a escrever crônicas inspiradas nas crianças dali. E pela primeira vez em anos, sentiu-se inteiro. Certa tarde, uma das crianças, um menininho chamado Davi, de apenas 5 anos,
Tocou o rosto de Jonas e perguntou com toda a inocência do mundo: "Você é um herói?" Jonas engoliu seco. "Por que, Davi?" "Porque você tem marcas, e os heróis sempre têm cicatrizes." Foi naquele momento que Jonas entendeu. Suas cicatrizes não eram maldição. Eram medalhas, sinais de que ele havia passado pelo fogo, mas saído vivo, por dentro e por fora. No ano seguinte, Jonas formou-se com honra. Seu trabalho de conclusão foi um documentário sobre crianças em situação de abandono, com o título Vozes que Ninguém Escuta. O projeto viralizou nas redes sociais, foi destaque em canais de TV e recebeu prêmios de impacto social. Jonas começou a ser chamado para palestras. Sua história, antes um fardo, agora era farol. Mas o maior milagre ainda estava por acontecer. Jonas já era conhecido em sua região. Seus textos haviam virado livro. O documentário circulava em escolas, igrejas, eventos sociais. Ele era um exemplo de superação, mas não se achava especial. Ele dizia que era apenas um sobrevivente que decidiu seguir em frente. Clara seguia ao lado dele. O laço que começou na sala de aula se transformou em amizade profunda e depois em amor. Clara o via além das cicatrizes. Amava sua alma, suas palavras, sua fé vacilante, mas sincera. "Você já é o milagre de alguém, Jonas, e nem sabe", ela dizia, ao segurar sua mão. Mas uma noite, um telefonema veio para virar mais uma vez a vida de Jonas do avesso. Era uma ligação de Dona Estela. A voz do outro lado estava trêmula, abafada. "Jonas, você precisa vir. Aqui na cidade. É sobre sua irmã." Jonas congelou. "Júlia? Mas ela morreu? Eu vi o caixão. Eu vi." A velha senhora respirou fundo. É o que todos acreditavam, mas parece que ela não estava lá naquele dia. O mundo ao redor de Jonas pareceu girar. Ele mal conseguiu segurar o celular. As pernas fraquejaram. A irmãzinha que ele perdera aos 8 anos estava viva? Na manhã seguinte, Jonas já estava no ônibus rumo a São Lourenço. O coração batia descompassado. Tantas perguntas, tantos medos. E uma esperança que ele não ousava deixar crescer, com medo de se decepcionar. Dona Estela o esperava no portão, olhos cheios d'água. Recebi uma carta. Vinha de uma mulher chamada Irene. Ela disse que cuidou de uma menina que apareceu misteriosamente numa cidade vizinha logo depois do incêndio. Estava com amnésia, traumatizada. Nunca lembrava de onde veio. Só agora, depois de adulta, começou a se lembrar de detalhes. E reconheceu teu nome num jornal. Jonas sentia como se estivesse sonhando. Irene marcara um encontro para o dia seguinte. A moça se chamava Júlia. Tinha 23 anos. Trabalhava como auxiliar em uma creche e tinha um tipo raro de memória dissociativa. Um mecanismo de defesa da mente após traumas severos. No dia marcado, Jonas chegou ao lugar indicado. Uma praça pequena, onde o vento balançava as folhas das árvores. No banco, uma jovem mulher olhava para o chão, com um livro nas mãos. Ele se aproximou devagar. "Júlia?" A voz saiu fraca, trêmula. Ela olhou. E por um segundo, foi como se o tempo parasse. Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Jonas?" sussurrou. Foi um abraço que o universo esperou 15 anos para ver acontecer. Não houve palavra que coubesse ali. Só lágrimas. Só o som de duas almas que se reencontravam. Depois de horas conversando, juntando peças, revelações surgiram. Na noite do incêndio, Júlia havia saído de casa mais cedo com a vizinha para comprar doces. Quando voltaram, a casa já estava em chamas. A menina correu para tentar entrar, mas foi puxada por alguém. Um homem de rua chamado João, que a salvou e a levou embora antes que a polícia e bombeiros chegassem. Com medo e confusão, e sem memória clara, acabou sendo levada a um abrigo.
Passou por diversas famílias, até ser adotada por Irene. Aos poucos, as memórias começaram a voltar. Os rostos, os nomes, a canção de ninar que a mãe cantava e o nome do irmão, Jonas. Foi assim que o milagre aconteceu. Depois de tantos anos, Deus restaurava o que parecia perdido para sempre. Júlia agora fazia parte da vida de Jonas outra vez. Ele a apresentou a Clara, que a acolheu com um abraço tão sincero quanto o de uma irmã de sangue. A família, de alguma forma, estava renascendo. Mas a história de Jonas ainda teria um novo chamado. Naquele mesmo ano, ele foi convidado a dar uma palestra em uma conferência internacional sobre fé, trauma e superação. Pessoas de vários países estariam presentes. Era a maior oportunidade da sua vida. E o tema proposto tocava fundo. A dor que nos molda para o propósito. Naquela noite, ajoelhou-se ao lado da cama. Não para pedir nada, mas para agradecer. Senhor, eu não entendi por muito tempo. Achei que o Senhor tinha me abandonado, mas hoje eu vejo. O milagre nunca foi apagar as cicatrizes. Foi usá-las para me conduzir. Ele chorou. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz completa. A conferência aconteceria em São Paulo. Era um evento internacional, com milhares de pessoas, entre líderes religiosos, terapeutas, sobreviventes de traumas, jornalistas e representantes de ONGs. Jonas se sentia pequeno diante de tudo aquilo, mas sabia que não estava ali por acaso. Na noite anterior à sua palestra, sentou-se à beira da cama do hotel e abriu seu velho caderno. Aquele mesmo onde, aos 10 anos, havia escrito Deus, por quê? A folha agora tremia em suas mãos. Ali, ele rabiscou. Hoje eu não pergunto mais por quê. Hoje eu agradeço pelo para quê. No dia da apresentação, o auditório estava lotado. Luzes fortes, câmeras ao vivo, tradução simultânea. Jonas respirou fundo, subiu ao palco, olhou para a plateia e viu entre os presentes Clara, Júlia, Dona Estela e, no fundo, uma fileira de crianças do abrigo onde ele costumava voluntariar. O microfone estava em suas mãos. E então, ele começou. Meu nome é Jonas. Quando eu tinha 8 anos, perdi minha família em um incêndio. Ou pelo menos achei que tinha perdido tudo. Minha casa virou cinzas. Meu rosto foi desfigurado. Minha fé, quase queimada viva. A plateia silenciou. Cada palavra pesava, mas também iluminava. Por anos eu questionei. Fui chamado de sobrevivente, de guerreiro, de milagre. Mas só fui entender o real milagre quando percebi que não sobrevivi apenas para mim. Sobrevivi para dar voz a quem sofre em silêncio. Para mostrar que dor não é o fim. É o começo de algo novo. Jonas então contou sobre o reencontro com Júlia. Sobre Clara. Sobre o trabalho com crianças. Sobre a carta que recebeu de uma menina que havia tentado tirar a própria vida, mas desistiu depois de assistir a um vídeo com a história dele. O milagre não foi sair do fogo. O milagre foi continuar de pé, com propósito, com fé. O público se levantou, aplaudindo de pé. Muitos choravam, outros se abraçavam. Era como se suas palavras tivessem curado feridas invisíveis. Na saída, foi abordado por pastores, psicólogos, empresários, todos querendo ajudar a expandir o que ele fazia. Mas um convite em especial chamou sua atenção. Um senhor de meia idade, elegante, com uma voz serena se aproximou. Jonas, sou diretor de uma fundação internacional que trabalha com vítimas de traumas em zonas de guerra. Estamos abrindo centros de acolhimento em países onde a dor é cotidiana. Precisamos de alguém como você. Alguém que fale com cicatrizes, não só com palavras. Jonas engoliu seco. Era um chamado muito maior do que esperava. Uma missão além das fronteiras do seu passado. Você está me convidando para ir? Para o mundo, para curar, para levar esperança onde ninguém mais vai. Jonas voltou para casa naquela noite com o coração em chamas.
Mas dessa vez, era o fogo do propósito. Oraria, conversaria com Clara e Júlia. Não tomaria nenhuma decisão sem ouvir a voz de Deus. E naquela madrugada, sonhou com o mesmo homem da praça, aquele do terno claro e chapéu branco. O homem que desapareceu logo depois de falar com ele, anos atrás. No sonho, o homem sorria e dizia apenas: "Agora você entende. A dor não foi castigo. Foi preparo." Jonas acordou com lágrimas nos olhos. Sabia o que fazer. Nos meses seguintes, organizou tudo. Lançou um instituto para acolher crianças e adolescentes com traumas. Clara o ajudava na administração. Júlia, agora psicóloga em formação, começava a te atender voluntariamente. O projeto se expandia. Vídeos, livros, entrevistas. Jonas não buscava fama, mas onde sua história tocava, a fé florescia. Aceitou o convite da Fundação Internacional. Passou um ano viajando por lugares marcados por guerras, miséria e abandono. De cada país, voltava com histórias transformadoras e uma fé ainda mais forte. Onde havia dor, ele via potencial. Onde havia trauma, ele via terreno fértil para milagre. Numa de suas viagens, em um campo de refugiados na África, uma jovem mulher se aproximou segurando uma criança no colo. Falava em francês, mas através do tradutor, Jonas entendeu. "Você é o homem que sobreviveu ao fogo? O menino das cicatrizes?" Jonas confirmou surpreso. Ela sorriu, apontou para a filha. "Ela se chama Esperança. Dei esse nome depois de ouvir sua história numa rádio comunitária. Achei que minha dor era o fim, mas entendi que era só o começo." Passaram-se 2 anos desde a conferência. Jonas agora era uma referência internacional em temas como superação, fé e propósito. Seus livros estavam traduzidos em mais de 10 idiomas. Seus vídeos alcançavam milhões. Mas nada disso tinha mudado por dentro. Continuava simples, sereno, com aquele olhar que misturava dor e compaixão. Mas no fundo, sabia que ainda havia um capítulo não encerrado. Voltar à casa onde tudo começou. A casa onde sua vida foi partida em 2. A cidade de São Lourenço permanecia simples. Quando Jonas chegou, o céu estava nublado, como se até o tempo compreendesse o peso daquele momento. Clara estava com ele, Júlia também. Dona Estela, já com saúde frágil, ficara em casa, mas mandou um bilhete. "Filho, se a dor nasceu aí, o renascimento também pode começar aí. Vai com Deus." A antiga casa não existia mais. Em seu lugar, um terreno baldio, fechado por um portão de ferro. Mas as cinzas ainda estavam na memória. Os gritos, a fumaça, o calor queimando a pele e a alma. Jonas se ajoelhou no chão de terra batida. Fechou os olhos e orou. "Senhor, por tantos anos eu evitei este lugar. Tinha medo de lembrar, medo de reviver. Mas hoje eu volto não para sofrer, mas para agradecer. Porque foi aqui, no meu pior momento, que o Senhor começou a escrever o melhor da minha história." Silêncio. A brisa soprou leve. As nuvens se abriram um pouco. Um raio de sol tocou o rosto de Jonas. "Eu entendi, Deus. As cinzas não foram o fim. Foram o solo. E no solo, o Senhor planta o que vai florescer." Clara se aproximou. Sentou-se ao lado dele. Talvez seja a hora de reconstruir, não a casa, mas algo que transforme esse lugar. Júlia completou. "Vamos fazer daqui um centro de acolhimento, onde outras crianças como nós possam renascer." E ali, naquele pedaço de terra marcada por tragédia, nasceu o projeto Casa das Cinzas. Um abrigo, escola e centro de apoio psicológico e espiritual para crianças traumatizadas, abandonadas ou vítimas de tragédias. O lema era simples, mas poderoso. Das cinzas nasce a esperança. No dia da inauguração, anos depois, Jonas foi o último a falar. O espaço estava cheio. Moradores da cidade, autoridades, crianças, amigos, parceiros internacionais.
Ele subiu ao pequeno palco improvisado, vestindo camisa simples, calça surrada e um olhar brilhante. Se você está ouvindo isso e sente que sua vida foi queimada pelas dores, saiba, Deus não te abandonou. Ele está no silêncio, está nas lágrimas, está nas cicatrizes. Ele usa o que sobrou de você para fazer nascer algo novo. Eu sou prova disso. E você também pode ser. Lágrimas rolaram. Pessoas se abraçavam. Crianças sorriam. Era como se o céu inteiro estivesse ali, assistindo aquele momento. Naquela mesma noite, já em casa, Jonas sentou-se em frente à lareira com Júlia e Clara. Clara encostou a cabeça em seu ombro. Sabe, você não é só sobrevivente, Jonas. Você é um semeador. Ele sorriu. Semeador de quê? De fé, de vida, de milagres. Jonas olhou para o fogo, não mais com medo. Agora via luz, calor e renascimento. Pegou o caderno antigo, agora restaurado e relido 1000 vezes, e escreveu as últimas palavras da sua história. Deus não me poupou do fogo. Ele me moldou através dele, porque o propósito sempre foi maior que a dor. Se você passou por dor, perda ou tragédia, não desista. Talvez você esteja no meio do fogo agora, mas lembre-se, o fogo não é o fim. É o início da transformação. Jonas não foi salvo do fogo. Ele foi salvo no fogo. Porque Deus nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu presença na batalha. E às vezes, é no fundo do poço que encontramos o eco da voz de Deus. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir que ainda há esperança, porque Deus ainda faz milagres.